Oi, boa tarde. Josefa Nunes com vocês, professora de Ciências e Biologia da Escola Copelg. Na aula de hoje, para a turma do primeiro ano, primeira série do ensino médio, a gente vai estar fazendo esclarecimento de dúvidas enviadas pelos alunos sobre o capítulo de respiração celular e fermentação e reino Monero, e a correção de algumas questões também enviadas pelos alunos. De já eu quero deixar claro que não é possível fazer a resolução de todas as atividades, de todos os itens dos exercícios, uma vez que requer uma discussão, é mais complexa em alguns itens, e a duração de aula é curto, então essas dúvidas a gente pode estar tirando nos plantões. E outro detalhe é que quando a gente fizer retomada para as aulas presenciais, no período de retomada de conteúdo, de recapitulação de conteúdo, a gente vai estar usando esse tempo, esse período, para fazer as correções das demais atividades, ok? Bom, então começando a trabalhar sobre respiração celular, o que acontece? Falar sobre metabolismo energético. A gente sabe que nos seres vivos, o que acontece? Em relação à energia, primeiramente de forma geral, a energia ela se apresenta de diversas formas. A gente conhece energia luminosa, energia sonora, energia térmica, tem energia mecânica, elétrica, entre outros tipos de energia. Mas e nos seres vivos? De onde vem a energia para a realização dessas atividades, para o metabolismo do nosso corpo, para o metabolismo celular? De onde vem essa energia? O que acontece? Bom, nos seres vivos é possível encontrar energia química, que são aquelas que são contidas a partir das ligações químicas entre átomos de diversas moléculas, não é isso? E essa energia, ela é necessária porque ela tem de ser consumida pelas células dos seres vivos e ser convertida em outros tipos de energia, como, por exemplo, a movimentação, onde a gente tem energia química convertida em energia mecânica, o aquecimento que o nosso corpo faz para manter a temperatura do nosso corpo regular. A gente tem a energia química sendo transformada em energia térmica. Então, ela é encontrada em forma de energia química, mas sendo sempre convertida de acordo com as necessidades que o nosso corpo necessita, ok? Mas, e essa energia, ela é guardada onde? De onde vem essa energia? Como é que ela é armazenada? Diante disso, eu apresento a vocês aqui mais uma vez a molécula de ATP, que ela é conhecida como a molécula energética dos seres vivos. O que é isso? É a moléculazinha que guarda essa energia necessária para o nosso metabolismo celular. A molécula de ATP, ela guarda essa energia nos fosfatos. Só lembrando aqui para vocês, só puxando mais um pouquinho a memória, a molécula de ATP ela é formada por uma base nitrogenada adenina, mais o quê? Um grupo fosfato e o açúcar, não é isso? O que acontece? Essa molécula de ATP, ela guarda essa energia e, de acordo com a necessidade da célula, ela vai quebrando esse grupo fosfato, liberando fosfato, e a cada liberação desse fosfato ocorre a liberação de energia. A adenosina, molécula de ATP, a adenosina trifosfato. Por que trifosfato? Porque tem 3 moléculas, 3 fosfatos dentro da molécula de ATP. Se vier a acontecer, aí houve a quebra do grupo fosfato, liberando um fosfato, ficam 2 íons fosfato. Então, a gente tem aí uma molécula de ADP. Aí a gente já tem o quê? Adenosina difosfato. Não é isso? Da mesma forma que se vier a quebrar e liberar mais um fosfato, aí a gente vai ter uma AMP, adenosina monofosfato. Isso vai ser de acordo com a necessidade celular. Assim como também esse ADP ou AMP pode vir a ganhar mais fosfato e se transformar no ou adenosina difosfato ou adenosina trifosfato. Beleza? Mas essa produção dessa molécula de energia, ela vem de onde? Ela vem nada mais, nada menos do que atividades celulares do nosso corpo,
E aqui a gente eu começo a apresentar a vocês algumas dessas atividades para a obtenção dessa energia. De princípio, que vocês já estudaram, que já foi detalhado, a gente tem a glicólise, que é o quê? Nada mais, nada menos do que a quebra da molécula de glicose se transformando em ácido pirúvico. A gente tem uma molécula de glicose de 6 carbonos e aí ela sofre lise, ela sofre quebra. E nesse processo de quebra, ela tende a se transformar em 2 moléculas de ácido pirúvico que são formadas por 3 moléculas de 3 átomos de carbono. Durante esse processo, há a formação de 2 NADs, H, e a formação de 4 ATPs. Só lembrando que para iniciar esse processo é necessário que 2 moléculas de ATP. Então, o saldo bruto da glicose é 4 moléculas de ATP, mas o saldo líquido é 2 ATPs, porque ela devolve 2 lá para o início, que é como se fosse uma questão de me empresta que depois eu te devolvo. Para iniciar a glicólise, para ocorrer a quebra dessa molécula, é necessário 2 moléculas de ADP. Então, digamos que ela tende a tomar emprestado. E quando ocorre esse processo de glicólise, que dá transformação da molécula de glicose, da quebra, para se transformar em 2 ácidos pirúvicos, dos 4 ATPs que se formam durante esse processo, 2 são devolvidos, ficando um saldo líquido somente de 2. Ok? Um outro processozinho é o ciclo de Krebs, que nada mais nada menos do que um outro processo, digamos assim, mais complicado à medida que exige a participação de um maior número de enzimas para estar realizando esse processo. No ciclo de Krebs, a gente tem o quê? A entrada do ácido pirúvico. De onde vem o ácido pirúvico? Lá da glicólise. E esse ácido pirúvico, ele tende a entrar aonde? Olha só, o ciclo de Krebs ele ocorre na matriz mitocondrial. Então, o ácido pirúvico ele vai perder a molécula de carbono à medida que ele se junta com uma enzima, e aí ele vai formar o acetil-CoA. Quando esse ácido pirúvico ele se liga nessa enzima e ele forma esse acetil-CoA, ele tende a entrar na matriz mitocondrial, e o princípio desse ciclo é se transformar em ácido cítrico. Então, a gente tem o ácido pirúvico sendo transformado em ácido cítrico. E aí, como é que ocorre? O ácido pirúvico, à medida que ele se junta com o acetil-CoA e que ele entra na matriz mitocondrial, ele passa por uma cadeia, por uma série de reações, e ele tende a se transformar em oxalacetato. Quando ele se transforma em oxalacetato, ele se junta com o acetil-CoA e se transforma em ácido cítrico, que o princípio básico do ciclo de Krebs é transformar ácido pirúvico em ácido cítrico. Durante esse processo, a gente tem a formação de 3 NADH, de 1 FADH e de 1 GTP, que corresponde a como se fosse uma mesma molécula de ATP. O que muda é a base nitrogenada, que na molécula de ATP a base é adenina e na GTP a base é uma guanina. Ok? A cadeia respiratória também ela é um outro processo que ocorre e é um dos processos que sintetiza a maior quantidade de ATPs. Durante esse processo, um dos processos também, digamos que mais conhecido, onde uma série de enzimas e complexos fazem o quê? O transporte de íons de hidrogênios da matriz mitocondrial para o espaço intermembranar. E chega a determinado ponto que esses íons eles tendem a passar do meio mais concentrado para o menos concentrado, quando atinge uma alta concentração de íons de hidrogênio. Quando ocorre essa alta concentração, quem faz esse transporte é nada mais nada menos do que uma enzima chamada enzima ATP sintase. E esses elétrons carregados que tendem a passar por essa bomba energizam ela, fazem ela girar como se fosse um motor, e durante esse giro, esse processo, eles ganham, as moléculas de ATP ganham o íon fosfato e se transformam em ATP. Devido ao potencial de difusão, os íons
de hidrogênio retornam à matriz mitocondrial pelo único caminho possível, que é por meio dessa bomba ATP sintase. Ao passarem por ela, a ATP sintase se movimenta e transfere parte dessa energia para a adição de um fosfato a uma molécula de ADP, gerando então aí moléculas de ATP. Outros processos, além de todos esses processos que são promovidos por seres aeróbios, o que acontece? Existem outros processos, outros tipos de metabolismos energéticos ou processos para obtenção de energia que são feitos em grande parte pela maioria por seres que não dependem, ou seja, que não necessitam da presença de gás e oxigênio. Dentro desses processos, eu posso citar a fermentação láctica, que é nada mais nada menos do que a quebra da molécula de glicose, só que em vez de se transformar em ácido pirúvico, ela vem a se transformar em ácido láctico. A diferença é que, durante o processo de fermentação láctica, ele ocorre praticamente igual ao processo de glicólise, mas o ácido pirúvico no processo final, ele tende a reagir com NADH e ele vem a se transformar em ácido láctico. Então, o processo de fermentação láctica é a transformação da molécula de glicólise a partir da quebra dessa molécula em duas outras moléculas. E o ácido pirúvico final no processo da glicólise, ele vai reagir com NADH e vai se transformar em ácido láctico. Então, a gente tem o processo de fermentação láctica. Além disso, existe o processo de fermentação alcoólica, que a molécula de glicose, ao sofrer quebra, ela tende a se transformar no produto final em álcool etílico, mais conhecido como etanol. Nesse processo, ele também ocorre parcialmente até a transformação de ácido, até chegar em ácido pirúvico, como se fosse o mesmo processo da glicose. Acontece que o ácido pirúvico ele tende a reagir e ele tende a perder carbono. E quando ele vem a perder carbono, ele perde uma molécula e ele passa a se transformar em álcool etílico. Então, no processo de fermentação alcoólica, a gente tem o quê? Nada mais, nada menos do que a quebra da molécula de glicose. Como produto final, a gente tem álcool etílico e carbono, liberação de carbono na célula. Agora, partindo para a resolução de atividades, o que acontece? Na questão 5 da página 10, a gente diz o seguinte: a seguir, há 4 equações de processos metabólicos dos seres vivos. Associe cada uma dessas equações ao nome do processo onde elas ocorrem. A gente tem a glicose mais oxigênio, glicose reagindo mais oxigênio, se transformando em o quê? Em gás carbono, em água e ATP. 2, a gente tem glicose reagindo com nitrato, que dá o resultado de dióxido de carbono, só corrigindo em cima, é dióxido de carbono, mais água, mais nitrogênio, mais ATP. 3, a gente tem glicose se transformando em etanol, glicose transformando em etanol, mais dióxido de carbono, mais ATP. 4, a gente tem a glicose se transformando em ácido láctico mais ATP. Recapitulando, na 1 a gente tem glicose reagindo com oxigênio e como produto final a gente tem dióxido de carbono mais água mais ATP. E em 2 a gente tem glicose reagindo com nitrato, dando como produto final dióxido de carbono mais água mais nitrogênio, 2 moléculas de nitrogênio mais ATPs. E em 4 a gente tem glicose se transformando em ácido láctico mais ATP. A sequência correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo é: bem, glicose
Fermentação láctica. Vamos logo para os parênteses. A fermentação láctica, ela corresponde ao item 1, 2, 3 ou 4. Vamos observar. Na fermentação láctica, a gente tem o quê? Glicose. A molécula de glicose, ela tende a sofrer uma quebra e como produto final a gente tem a formação de quê? A gente tem a formação do ácido láctico e energia. Então, a fermentação láctica, ela teria aí o número 4. Seria o item 4. 4. Respiração aeróbica. Respiração aeróbica, ela exige a presença, necessita da presença de oxigênio. Então, vamos observar as alternativas. Lá, a primeira alternativa, a gente tem glicose mais oxigênios reagindo, dando como produto final dióxido de carbono mais água mais ATPs. Nas demais, exige a presença de oxigênio? Não. Então, a gente teria o quê? 4, 1, não é isso? No terceiro parêntese, a gente tem fermentação alcoólica. E a fermentação alcoólica, ela diz que é o quê? Ocorre a transformação, a molécula de glicose, ela vem a sofrer lise, ela vem a quebrar, e ela tende a ter como produto final o álcool etílico, ou etanol, mais dióxido de carbono, mais ATP. Então, como fermentação alcoólica, a gente tem item 3. E a respiração anaeróbica, que é um processo de fermentação. A maioria dos seres vivos que fazem esse processo, fazem o quê? Um processo de quimiossíntese, de fermentação, de quimiossíntese, que elas fazem o quê? Utilizam nitrato para fazer a degradação de moléculas, ok? Desculpa, não envolve fermentação, mas quimiossíntese, ok? Então, a gente tem como alternativa da questão 5, o quê? A gente tem fermentação láctica, correspondendo ao item 4. A gente tem fermentação aeróbica, correspondendo ao item 1. A gente tem fermentação alcoólica, correspondendo ao item 3. E a gente tem respiração anaeróbica, correspondendo ao item 2. Então, a gente tem como alternativa correta a letra E, ok? Na questão 1 da página 11, diz o seguinte: analise a representação da molécula de ATP a seguir. Na molécula de ATP, a gente tem a base nitrogenada, o açúcar, que é a ribose, e um íon fosfato, que é o grupo dos fosfatos, íons fosfato. Com relação a essa molécula, é correto afirmar que ela armazena energia na ribose e uma molécula de açúcar. A molécula de ATP, ela armazena energia na ribose? O que é que quebra? Que se desprende aí para liberar essa energia? Não é os fosfatos? Porque se ela desprender um fosfato, liberar, a gente tem uma adenosina de fosfato. Se ocorrer a liberação de mais um fosfato, a gente tem uma adenosina monofosfato. Então, a energia, ela não está armazenada na ribose. Ela é armazenada nos íons fosfatos. Então, não é a letra A. Continuamos. B. Vira ADP ao quebrar a adenina um tipo de nucleotídeo? Vira ADP ao quebrar a adenina? O que a gente acabou de dizer anterior? O que é que se desprende? O que é que faz ser chamada de adenosina tri, adenosina dif ou adenosina mono? Não é a quantidade de íons fosfatos? Então, ela não ocorre a quebra dessa adenosina. Então, a gente não marca a letra B. Continuamos. C. É quebrada durante a cadeia respiratória para fornecer a energia? A molécula de ATP é quebrada durante a cadeia respiratória? Não. Essa molécula de ADP, ela não é quebrada. Ela apenas se desprende íons. Então, não é a C. D. É transformada em ADP ao perder um dos grupos fosfatos? Sim. Ela é transformada em ADP ao perder um dos grupos fosfatos. E aí você pode dizer, tia, mas ela pode também ser transformada em AMP. Professora, mas ela também pode ser transformada em AMP. Sim, mas aí está falando da molécula de ATP, a adenosina trifosfato. E a E por que não é?
É obtido da síntese de glicose um carboidrato monossacarídeo? Observamos. Ela não é obtida somente a partir da síntese de glicose. Não é isso? Continuamos. Vamos lá. Senhor. A questão... Só um minutinho. Tá. A questão 3 da página 11 diz assim: nos seres vivos, a degradação do ATP em ADP no ASP libera energia necessária ao trabalho celular. A produção de ADP exige energia que geralmente é proveniente da degradação da glicose em processos complexos como a respiração celular. Sobre esses fenômenos biológicos foram feitas as seguintes proposições. 1. Nos organismos de respiração aeróbia, a degradação da glicose libera mais energia para a produção de ATP do que naqueles de respiração anaeróbia, ou que o faz por fermentação. Isso se explica pelo fato de, no primeiro caso, a glicose ser totalmente degradada a dióxido de carbono e água. 2. As reações químicas que levam à produção de ATP a partir de ADP... A partir de ADP mais P, na respiração celular, necessitam de ação de proteínas com poder catalítico. 3. Os organismos autotróficos utilizam apenas a energia luminosa para a produção de ATP a partir de ADP e P. 4. Somente os organismos heterotróficos que se utilizam da energia liberada de conversão de ATP em ADP mais P para a realização do trabalho celular. E 5. O pouco aproveitamento energético na fermentação ou na respiração anaeróbia para a produção de ATP se deve ao fato de, nesse caso, resultar em moléculas ainda muito energéticas após a degradação da glicose. Estão corretas apenas A, 1, 2, 3, B, 1, 2 e 4, C, 2, 3 e 5, D, 2, 3 e 4, E, 1, 2 e 3. Bom, vamos lá. A questão 1, alternativa 1, diz o seguinte: nos organismos de respiração aeróbia, a degradação da glicose libera mais energia para a produção de ATP do que naqueles de respiração anaeróbia, o que faz por fermentação. Isso se explica pelo fato de, no caso primeiro, a glicose ser totalmente degradada a dióxido de carbono e água? Sim, lembrando que os processos de fermentação, eles são os processos que o rendimento energético é inferior aos processos aeróbios. Isso se deve à degradação total da molécula de glicose. Então, a gente já tem o item 1 como verdadeiro. O 2. As reações químicas que levam à produção de ATP em ADP mais P na respiração celular necessitam de proteínas com poder catalítico? Sim, lembrando vocês, como lá no ciclo de Krebs, lá na cadeia respiratória, lá na glicose, esses processos se dão devido à ação das enzimas, que já foram discutidas com vocês na aula anterior. E um exemplo que foi citado agora nessa aula, a gente tem a ATP sintase, que age lá na cadeia respiratória. Então, o item 2 também é verdadeiro. Para acontecer essas reações, necessitam-se de enzimas, que são proteínas com poder catalítico. 3. Os organismos autotróficos utilizam apenas energia luminosa para a produção de ATP a partir de ADP mais P? Não. Deixa eu dizer uma coisa. Que existem os organismos fermentadores e quimiosintetizantes. Então, eles não utilizam somente energia luminosa. Então, o item 3 não é verdadeiro, é um item falso. 4. Somente os organismos heterotróficos que se utilizam da energia liberada de conversão de ATP em ADP, mais P para a realização do trabalho celular? Não.
não somente organismos heterotróficos, mas os próprios organismos autotróficos, que têm o poder de produzir seu próprio alimento, eles também utilizam essa energia para a realização das atividades celulares. E 5, que o pouco aproveitamento energético na fermentação ou na respiração anaeróbia para a produção de ATP se deve pelo fato de, nesses casos, resultarem moléculas ainda muito energéticas após a degradação da glicose. Sim, ainda há moléculas energéticas no processo final dessas quebras. Lembrando que a molécula de glicose ela é degradada parcialmente. Então, a gente tem como alternativa correta ou verdadeiras o item 1, o item 2 e o item 5. E qual alternativa corresponde a esses itens? A gente tem a alternativa A correspondendo a item 1, 2 e 5. Então, na questão 3 da página 11, a alternativa correta é itens 1, 2 e 5, alternativa A, ok? Na página 4, diz o seguinte: considere as seguintes afirmações sobre a molécula de ATP. 1. A molécula é um nucleotídeo composto por uma base nitrogenada, uma ribose e um grupo trifosfato. 2. A hidrólise da molécula libera energia livre que pode ser utilizada nas atividades celulares. 3. A síntese da molécula pode ocorrer na ausência de oxigênio por meio da fermentação? Quais estão corretas? Apenas 1, apenas 2, apenas 1 e 2, apenas 2 e 3 ou 1, 2 e 3. Se a gente for observar, a molécula de ATP é uma molécula, ela é composta por um nucleotídeo, é um nucleotídeo composto por uma base nitrogenada, uma ribose e um grupo fosfato? Sim. A ATP, a gente tem aí uma base nitrogenada adenina, mais 3 íons de fosfatos, mais o açúcar, que é a ribose. Ok? 2. A hidrólise da molécula de ATP libera energia livre que pode ser utilizada nas atividades celulares? Sim, essa energia ela é justamente liberada para as atividades celulares. 3. A síntese da molécula pode ocorrer na ausência de oxigênio por meio de fermentação? Sim, a produção dessa molécula ela pode ocorrer na ausência de oxigênio por meio da fermentação, a partir de processos como fermentação alcoólica e fermentação láctica. Então, a gente tem como resposta a alternativa E. Itens 1, 2 e 3 estão corretos. Agora, dando recapitulada no reino Monera, a gente tem o seguinte: primeira coisa, o reino Monera ele engloba seres procariontes, não é isso? Que acontece são seres procariontes? São seres que apresentam uma célula mais simples em comparação com uma célula eucariótica. São as células que não apresentam organelas organizadas, não apresentam uma membrana separando o núcleo do citoplasma. O material celular, às vezes, ele pode ser disperso no citoplasma, você encontrar no nucleoide, que é um pontinho mais concentrado no centro da célula, mas ainda assim não é considerado núcleo. Pode apresentar flagelos, fimbrias e, de certa forma, também, em alguns casos, pode apresentar parede celular, entre outras características das células procarióticas ou dos organismos procariotos. O reino Monera também é dividido em 2 domínios, como vocês também já estudaram, já foi dito em sala de aula ainda para vocês, que é o domínio bactéria e o domínio arcaia. O domínio bactéria, o que acontece? Ele apresenta uma morfologia como as bactérias Coccus, as bactérias Espirilus, as bactérias Bacillus, as bactérias dos tipos vibriões, onde cada um tem um formato que também já foi passado em sala de aula para vocês. E já o grupo das árqueas, a gente tem o quê? As árqueas metanogênicas, as termófilas e as alobactérias. As metanogênicas, o que acontece? Elas são seres anaeróbias e elas conseguem decompor a matéria
orgânica. As termófilas são aquelas que conseguem sobreviver em ambientes considerados extremos. E as halobactérias, elas já são as bactérias que realizam fotossíntese. As arqueobactérias que realizam fotossíntese. Dentro de outras características do reino Monera, que a reprodução se dá por divisão binária, né? E esse processo onde a célula vem a aumentar seu tamanho e a se dividir, se transformar em 2 células. E essas bactérias, elas também são consideradas como a maioria de suas partes benéficas ao ser humano, uma vez que são utilizadas também para a produção de medicamentos, para a defesa do nosso corpo, uma vez que a gente pode usar como exemplo aos bacilos que a gente tem no nosso corpo também. Também são utilizadas economicamente para a produção de laticínios, como as bactérias lactobacilos, entre outras características. Mas claro que também tem aquelas que tendem a desenvolver doenças bacterianas. Ok? Agora, partindo para a resolução, a gente pode questionar o seguinte. Vamos lá, começando com a questão 1 da página 11, onde diz que a ilustração a seguir representa a visão esquemática de uma bactéria. Em relação às bactérias, é correto afirmar que A. Podem sofrer recombinação genética, processo que leva a formação de indivíduos portadores de características genéticas iguais aos ancestrais. Só lembrando uma coisa a vocês. A reprodução dessas bactérias, elas dá por meio de divisão binária. E existem processos em meio a essa divisão binária, que são os processos também que essa reprodução ela se dá a partir de à medida que ela se divide e que ela venha a se duplicar a partir de um outro ser vivo, de alguma coisa, de alguma forma, existem os processos também como transdução, como conjugação e como transformação. E esses processos, eles permitem que esses organismos, eles tendem a ter características diferentes das dos ancestrais. Então, a alternativa A, ela não é considerada a alternativa correta. B. Têm sido utilizadas pela engenharia genética na síntese de peptídeos humanos, como a insulina e o hormônio do crescimento, pois esses micro-organismos apresentam retículo endoplasmático rugoso bem desenvolvido. Só lembrando uma coisa, nos seres procariontes ainda não existe organelas de forma organizada. Logo assim, o retículo endoplasmático ele não se encontra numa célula procariota. Então, também não tem como ser a alternativa B. C. Em geral, trazem mais prejuízos do que benefícios para os seres humanos e para a biosfera? Não. As bactérias elas são consideradas seres vivos que trazem mais benefícios do que prejuízos. D. São organismos unicelulares procariotos ou procarióticos, destituídos de núcleo, exclusivamente heterotróficas e capazes de se reproduzir sexuadamente? Não, as bactérias elas não são consideradas exclusivamente heterotróficas. Tem bactérias que podem ser consideradas autotróficas. E algumas espécies produzem vitaminas no intestino humano e outras são usadas na produção de iogurtes e queijos. Sim, existem espécies de bactérias que produzem vitaminas no intestino humano. Um exemplo disso é que a gente tem uma flora bacteriana intestinal muito grande. À medida que a gente venha a sofrer, digamos que um processo de infecção intestinal, não vou me lembrar o nome agora, mas é uma deficiência, digamos assim, ou que esse processo de infecção intestinal ele venha desenvolvendo no nosso organismo, essas bactérias estão justamente para tentar combater esses malefícios, esse problema de infecção intestinal. Agora, partindo para a questão 7 da página 13, diz o seguinte, considere as seguintes afirmações. A bactéria Nitrosomonas europe, ela obtém a energia necessária a seu metabolismo a partir da reação de oxidação de amônio a nitrito. Ok. Na informação 2 diz o seguinte, que a bactéria Escherichia coli, ela obtém a energia necessária a seu metabolismo a partir da respiração aeróbia ou da fermentação. 3. A afirmação 3 diz que a bactéria Halobacterium allobium,
obtém a energia necessária a seu metabolismo a partir da luz captada por um pigmento chamado rodopsina bacteriana. Então, se a gente pegar as informações, a gente vê o quê? Que o item A promove uma reação de oxidação. Que o B, na afirmação B, a bactéria, ela faz o que? Ela se alimenta a partir de respiração aeróbia ou fermentação. E no item 3, diz que ela adquire metabolismo a partir da luz captada por um pigmento. Com base nessas informações, a Nitrosomonas europae, a Escherichia coli e a Halobacter allobium, elas podem ser classificadas respectivamente como organismos. Seria A, autotróficos, B, autotróficos e C, e o 3 de autotróficos. Seria A, B, autotróficos, heterotróficos, autotróficos. Seria C, autotróficos, autotróficos, heterotróficos. D, autotróficos, heterotróficos, heterotróficos. Ou E, heterotróficos, autotróficos e heterotróficos. Bem, se a gente vê que a bactéria, que na informação 1, a bactéria Nitrosomonas europae, ela obtém energia necessária a partir de uma reação de oxidação, se ela está oxidando, ela é considerada um ser autotrófico. Então, até agora, a gente só descarta a alternativa E. 2. A bactéria Escherichia coli, ela obtém a energia necessária ao seu metabolismo a partir da respiração aeróbia ou da fermentação. Ela tem que fermentar, ela precisa passar por um processo de fermentação. Então, ela é um ser considerado heterotrófico. E aí a gente tem, então, a alternativa B e D. No item 3, diz que a bactéria Halobacterium allobium, ela obtém energia para seu metabolismo a partir da luz captada por um pigmento. Então, se ela tem uma luz captada por um pigmento, ela consegue promover alguma reação. Então, ela é considerada um ser autotrófico. E aí, entre a B e a D, a gente tem como correta a alternativa B, onde a bactéria Nitrosomonas europae é considerada um ser vivo autotrófico. A bactéria Escherichia coli é considerada um organismo heterotrófico. E a bactéria Halobacterium allobium é considerada um outro ser vivo autotrófico. Ok? Por hoje é só. A gente se encontra na próxima aula. Eu espero ver vocês em breve. Eu estou com muitas saudades. Mais dúvidas pode enviar no horário de plantão. E até a próxima. Beijos. Tchau.